Ivan, por favor, vai para mim. Eu vou começar lá do final, porque eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conversar. Coloca para mim lá no slide. Credo, gente, eu tinha feito o slide para vocês aqui. Ó, coloca no slide 23, Ivan, para mim, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, querido. E você? Amém. Para nós todos. Todos nós. É isso aí. Tchau, de nada. Deu certo, Ivan? Vinte e três. 23. Aí. Esse? Não, mais para baixo, mais para baixo. Esse aí, ó, 23, 23. Aí. Gente, esse slide, gente, é o slide do compartilhamento, beleza? Então, nessa planilha do compartilhamento, o que a gente vai fazer? É aquela planilha padrão que a gente sempre tem para fazer pegar o nome de quem vai apresentar, tá bom? Então, a gente já pode fazer cópia dessa planilha e a gente já pode colocar essa planilha pro nosso cursista, beleza? O que a gente vai ter que fazer, tá? Ivan, eu vou apresentar aqui para eles aqui, ó. Aqui do meu, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, a gente vai pegar essa cópia, tá? Dessa planilha. Tá muito lento aqui. Ai, gente. É que tem que... Gente do céu, tá tenso. Vai dar certo. Aí, ó. Aí deu. Então, a gente vai pegar essa planilha, gente, e essa planilha é o que a gente vai colocar o nome dos cursistas, como nós fizemos no ano passado, tá bom? Mas aqui, ó, então eu vou colocar aqui, ó, o nome do cursista, o link do relato, se ele tiver o link, quem vai dar o feedback, tá? Lembram, no J3 do ano passado, a gente já linkava direto à pessoa, tá? Que vai fazer esse feedback. Agora, você pode fazer aleatório quem você quer que dê o feedback, tá?
como uma ideia para a gente fazer é pegar a pessoa do dia, tá bom? Então não deixar para colocar alguém da outra vez que vai apresentar lá na semana da R10, colocar para fazer o feedback do R9, porque se essa pessoa falta, vai ficar sem apresentação. Beleza? Entendido isso aqui? Acho que essa planilha é bem fácil. Uma observação, e por isso que eu pedi para apresentar. Ó, tá vendo aqui, ó, onde está escrito reunião 10? Quem tem reunião na segunda-feira, aqui não vai ser R10, gente. Aqui vai ser R9. Positivo? Eu sei que a Patrícia, que falou que tem uma na segunda, então, que eu lembro que era a Patrícia. Então, por exemplo, aqui, eu tenho também, Jean. Andreissa também. Então, aqui, ó, Josi também. Quem tem a reunião na segunda-feira, a tua turma de segunda-feira, ó, não vai ser R10, vai ser R9. Positivo? Entendido isso, gente? Tá? Outra coisa. Agora espero que volte. Espero que até atualizar aqui. Outra coisa. Deixa eu compartilhar agora esta guia com vocês aqui, ó. Aí. É este calendário agora que é bem importante a gente compartilhar, né? Arthur, Fernando, Carol, me ajudem aí. Então aqui, ó, a gente tem o nosso calendário de abril positivo, tá? Vamos falar isso com muita calma, porque isso aqui tem que ficar muito entendido hoje. Porque se alguém tiver alguma dúvida com isso aqui, a gente para e refaz de novo, tá? Então olha ali, ó. De 7 a 11 de abril, todos apresentam o R8 positivo. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. No dia 14, quem tem aula na segunda-feira já vai apresentar o R10. Então aqui, ó, o dia 14, quem tem aula na segunda-feira apresenta o R10. Entendido? Lá, Josiana, Patrícia, Andreisa, que tem aula na segunda-feira. No dia 14, você vai apresentar o roteiro 10, que na verdade para vocês vai ser R9, mas isso é outro problema. Você vai apresentar o R10, então você vai fazer o R8 e já vai pular aquele R9 e vai fazer o R10 direto. Por quê, gente? Porque no dia 21 de abril é feriado. E daí você vai ficar sem essa implementação. Então, para quem tem aula na segunda-feira, vai pular, na verdade, o R9. Não vai fazer o R9. Tá? As turmas de terça e quarta, no caso, que vão ter aula no dia 15 e no dia 16, vão fazer o R9, que é o mesmo do R3. Lembram que a gente juntou lá o R3 com o R9? Tá? Então, as turmas do dia 15 e do dia 16 vão fazer o R9. E na semana depois da Páscoa, tá? Aqui, ó, nessa semana ali, 15, 16, 17 não tem curso, não tem nada, porque no calendário escolar, dia 17 é recesso, por causa da Páscoa. Então, 17 é quinta-feira santa, 18 é sexta-feira santa, 19 e 20 Páscoa, 21 é Tiradentes. Tá? De 22 a 25, quem tem as turmas de terça a sexta apresenta o R10, que é o final, a implementação final. Entendido, gente, isso? Alguém tem dúvida com relação a isso, gente? Por favor.
Tati, pode falar, Tati. Jean, eu tenho. Dá para me ouvir? Tá. Ali da semana do dia 14, eu tenho quinta e sexta que é recesso. Então, qual que eu vou trabalhar? Quer dizer, nessa semana eu não vou trabalhar. Daí, lá do dia 10, R8, né? Da Isso, semana do dia 10. a semana de 10 e 11 é o R8. Tá, e daí eu vou lá para a semana do dia 24 e 25, R9. Não, ali já é o R10. Por quê, Tati? Ó, as turmas de quinta e sexta-feira já tiveram o R9 lá atrás na semana do carnaval. O R3, o lembra? R3, isso. Isso, lembra lá que o R3 ele só foi dado para as turmas de quinta e sexta? Então agora o R9, que é o mesmo do R3, vai ser dado para as turmas de terça e quarta. Só a segunda-feira que não vai ter como, né? Segunda-feira ficou com um roteiro a menos mesmo. Tá? E o pessoal da R10, né, Jean, podem ficar tranquilos que ali no dia 7, né, que a gente vai estar falando sobre a R8, obviamente, nesse dia a gente vai ter o papo formativo também já da R10. A gente vai falar um pouquinho, por quê? Porque o pessoal ali do dia 14 tem a última semana de R10, daí a gente vai adiantar esse papo formativo para vocês também, tá bom? Isso mesmo. Na verdade, o R8 a gente fala no dia 31, né? E daí no dia 7 a gente fala o R9 e R10 junto. Porque o R9 é só relembrar, né, gente? É só relembrar o R3, tá? Mas eu preferi já trazer esse calendário para vocês, para sanar algumas dúvidas e para a gente poder avançar. Positivo, gente? Dúvidas com relação a isso? Não, a princípio não. Então tá. Então, Ivan, eu vou tentar fazer daqui. Caso eu não consiga, eu te peço ajuda, beleza? Beleza. Apesar que tá lento aqui, mas vai ficar lento aí, acho que do mesmo jeito. Vamos seguindo. Então vamos lá, gente. Gente, então, se mais alguém tiver dúvida, pergunta pra gente, pergunta pra mim aqui, pergunta pro Ivan, pergunta pro pessoal aí de Cornélio, que a gente tá bem tranquilo quanto a isso. Mas acho que agora sanaram todas as dúvidas, se ficaram dúvidas, né? Vamos lá. Essa reunião 7, gente, ela tá um pouco diferente do que aquilo que a gente vinha trazendo, tá? Então eu não coloquei em ação, mas ficaram 3 vivências durante o roteiro, tá? Vivências tranquilas, curtas, e para a gente ir falando sobre o que a gente for apresentando durante o roteiro, tá? Então esse começo aqui da... Eita! Aí, o nosso formulário, deixa eu pôr lá o link para vocês já. Aqui. Cada vez que eu troco de tela, gente do céu, demora um século aqui. Mas estamos indo. Aí. A nossa... Aí, então, o nosso episódio 7, né, da comunicação não violenta. Conhecer a comunicação não violenta na teoria e na prática, identificar as situações de comunicação não violenta, entender a diferença entre observação e julgamento dentro da comunicação não violenta, tá? Os nossos objetivos. Então, aqui, de acolhimento, a gente vai ter um videozinho. Eu vou pôr aqui para vocês.
A comunicação humana é um fenômeno que nos coloca em relação ao contexto e ao outro. A partir de quem somos. Somos a nossa história, a nossa herança familiar, a nossa cultura, as nossas experiências, escolhas, valores, sentimentos, crenças, sonhos. O que fazemos? A comunicação é a ponte que nos conecta ao mundo. Comunicar é trocar informações, emoções e sentimentos. É oferecer e receber explicações para os acontecimentos. É compreender as diferenças, as resistências. Contar o que queremos. Para comunicar, é preciso reconhecer o outro e escutá-lo. A empatia é a porta da comunicação. A linguagem da comunicação são as palavras, a lógica e os silêncios. Os movimentos do corpo, do rosto, a melodia e o ritmo da nossa voz. É a linguagem que nos aproxima e que também nos distancia. Ao comunicar, traduzimos a nossa energia interna, o nosso ki, e nos tornamos um com o outro. Então, gente, a pergunta, né? Você já passou por alguma situação a qual teve dificuldade em comunicar? Alguém quer compartilhar com a gente? Aí, consegui, voltou a internet, gente. Eu acho que vai dar boa agora. Alguém quer compartilhar com a gente aqui? Quem que não teve alguma situação que não conseguiu se comunicar? Ninguém? Diga, Joyce. Eu estou pensando aqui, né? Mas eu fico pensando assim no contexto escolar. Quantas situações eu já tive que eu tentei comunicar algo e os estudantes receberam de uma outra maneira. E aí eu tive que buscar outros caminhos para poder comunicar a mesma coisa. Tem muita gente falando, né, Joyce, assim, que quando a gente passa uma informação, a gente pergunte para o outro como que você entendeu esta informação. Explique para mim o que você entendeu daquilo que eu te falei, né? Então, isso é bem importante, assim, ainda mais em se tratando de uma situação, de um contato muito forte ou de uma informação muito importante que você tenha que dar para o outro, né? Isso é bem interessante a ser questionado. Pode falar, Igor. Eu não lembro de uma situação específica, assim, no momento, mas eu sempre costumo dizer, né? Você já deve ter ouvido falar por aí também, que assim, que o óbvio precisa ser dito, né? Então, às vezes, o que é óbvio para a gente pode não ser para o outro, né? E a gente sempre imagina que a nossa comunicação chegou perfeita lá do outro lado, mas nem sempre, né? Exato, às vezes o outro tem dificuldade, né? E a gente e ele não tem culpa, nem a gente, né? Gostei da frase, né, Igor? O óbvio também precisa ser dito. Michele? Eu acredito que todos nós já tenhamos vivenciado situações de acreditar ter sido clara, porém não a mensagem não chegar. E eu até admito que eu estava bem ansiosa por esse encontro, porque eu tenho uma fala assim bem enfática quando eu falo tanto com os alunos quanto os meus colegas. E a minha voz é uma voz forte, eu sou rouca. Então, se eu ficar um pouquinho brava, aí eu já falo assim com voz bem brava. Então, eu
Particularmente, eu estou bem ansiosa porque eu preciso controlar essa minha ansiedade de falar as coisas na escola, né? E os colegas são bem meus amigos, mas às vezes eu sinto assim, porque aí para mim as coisas são práticas, né? Você tem que falar, eu vou lá e falo, e daí eu de repente eu penso, ai meu Deus, né? Eu sou assim, mas a minha colega não tem às vezes a mesma praticidade que eu tenho. Então, em algumas situações você tem que ser mais sensível, né? Então, de verdade, eu estava bem ansiosa aqui até por ouvir algumas orientações nesse sentido, né? Porque a gente tem que conhecer cada um e respeitar a forma de cada um se comunicar. Obrigado, Michele. Fernando? Primeiro, falar que eu entendo a Michele perfeitamente. Temos perfis parecidos. Mas, para complementar o que o Igor estava falando, né? Essa questão do óbvio tem que ser dito, e às vezes o que é óbvio para mim não é para o outro. Tenho duas ressalvas, né? A questão da comunicação, para ela ser assertiva. A gente só sabe que ela não foi assertiva depois que acontece. Porque na nossa cabeça, eu estava me comunicando de forma clara, né? Então, por isso que é um treino também. A gente só sabe que a comunicação não foi assertiva quando passa ali a situação e que ficou aquela situação ali mal resolvida, ali com ruído, né? Então, é um treino, mas também a escuta tem que ser um treino. Porque, às vezes, você se prepara para ser o mais claro possível, o mais assertivo possível, tenta desenhar de todas as formas e a pessoa, mesmo assim, não entende ou faz que não entendeu, mas é porque ela não está ouvindo. Cheguei até a falar com a CAF, que a gente está precisando de uma oficina, parar um pouquinho de falar de comunicação assertiva, para falar um pouquinho de escuta assertiva. Parar o que eu estou fazendo para escutar o outro, né? Para eu não me perder no pensamento do outro. Um pouco também a gente precisa treinar essa questão de escutar mais também, sabe? Andreisa? Bem rapidinho, pensando no que o Fernando falou agora, eu passei numa situação hoje, inclusive, né? Falei que precisava ouvir a música No Pares, lá do RBD, por conta disso, porque tem hora que a gente pensa em desistir, né, Fernando? Mas nós temos um aluno no 3º ano que ele tem transtorno de bipolaridade, né? E quando esse aluno começa a se sentir mal, ele mesmo, né? Ele começa a se sentir mal, com dor de cabeça, é comunicado ali o responsável dele para vir até a escola buscar aquele aluno, né? E não estava, a pedagoga dele não estava presente na sala lá, e eu fui com ele até a pedagogia, só estava a nossa vice-diretora. E ela estava numa reuniãozinha com fone de ouvido, e eu bati na sala, na porta da sala dela. Mas ela me tratou com tanta ignorância, sabe? Com uma questão assim, sabe? Que era só para eu deixar o menino ali um minutinho para comunicar o responsável, para buscar, porque eu não tinha o número da mãe dele. Se eu tivesse, eu mesmo mandaria o número, né? Eu mesmo mandaria a mensagem. Mas ela me tratou tão mal que eu saí de lá. É a questão da comunicação mesmo. Ela não parou para me ouvir, não pediu licença, não tirou o fone de ouvido e acabou me tratando mal, sabe? Ainda eu não conversei com ela, mas eu vou conversar, porque eu não gosto de deixar nada que não seja, né, resolvido, mas eu vou conversar com ela ainda, mas eu fui para a sala de aula, assim, derrotada pela questão dela não ter me ouvido em relação àquela criança, né, que estava precisando de ajuda no momento. Joyce? Puxando o que a Andressa trouxe, achei bem interessante, que uma das coisas que a gente aprende na comunicação assertiva, não sei se eu vou saber falar aqui agora, mas é a gente comunicar sem ofender e ouvir também sem ofender e não levar tudo para o lado pessoal. Né? Procurar entender que talvez aquela maneira que nós recebemos aquela comunicação, né, tem algo nos bastidores ali. E aquilo muitas vezes não tem a ver com você, mas com o outro. Fernando? Joyce arrematou o que eu ia falar no finalzinho ali, que às vezes quando a gente tem que dar alguns feedbacks, que a gente presencia situação conflituosa ali entre formador e algum cursista, é isso que eu tento levar. E às vezes não é sobre você, sobre o seu papel, sobre a sua aula, é mais sobre ela. Um dos últimos casos que eu tive essa conversa foi ano passado com uma prof de rede, e uma cursista entrou numa reunião
que nem era da turma dela, para detonar a professora, para falar que tinha pagado, que achava que elas não se bicavam desde o primeiro dia, e detonou. Ela ficou mal, daí eu conversando. Falei, calma, vai ver. É mais sobre ela que, né, não está no dia bom, criou as expectativas e fui. Fiz tudo aquela escutativa, e aí no outro dia ela veio me falar que a professora foi pedir desculpa, e aí falou que não estava no dia bom, não sei o quê, todo aquele blá blá blá, né? E eu falei, tá vendo? Como que ela falou que é sobre ela não estava no dia bom, né? Você só foi o bode expiatório dela. Então, às vezes não é bom a gente se ofender por certas situações, porque na verdade a pessoa está falando dela, né? Ela está dando ali o que ela tem para oferecer naquele momento. Perfeito, gente. E vou dizer assim para vocês, ó. No slide 12 a gente vai amarrar tudo isso, tá? Tudo que a gente falou aqui. Pode falar, Joyce. É bem rapidinho. Quando o Fernando falou dessa situação de uma cursista, eu passei por uma experiência de um cursista, acho que foi o ano retrasado. Foi a primeira vez que ele estava na minha jornada, assim, e lá pela metade do encontro ele resolveu montar o desabafo dele. E aí ele ficou... Não tinha mais como retornar à reunião mais. A minha vontade era cair da reunião e ir embora, porque desestruturou tudo. E assim ele pegou até eu na hora. E ali eu fiquei, gente, com uma cara de paisagem, vendo, todo mundo ficou estarrecido. Aí eu acho que a hora que ele desagou tudo, parou, porque ele falava comigo assim, de uma maneira tão agressiva ao longo das reuniões, e eu sempre muito mantendo a calma. Resultado, gente, a hora que a reunião acabou, que eu consegui acabar aquilo, ele ligou para mim depois da reunião, ficou 40 minutos falando comigo, eu ainda tive que ficar 40 minutos falando com ele, né, ouvindo, ele estava precisando muito falar, mandava muitas fotos que ele... Enfim. Eu não sei o que houve na vida que ele começou a entrar numa empatia comigo, e agora ele está junto comigo em várias jornadas, e a gente está se dando super bem. E agora ele fala que a gente até é uma gêmea, que a gente se encontrou em outras vidas. Eu falei, gente do céu, o que aconteceu aqui? Mas eu me lembro que, na época, ao invés de, por exemplo, eu confrontar ele, eu procurei, assim, ouvir. E todos os colegas cursistas ouviram também, sabe? Ninguém ali... Depois eu recebi umas mensagens no particular, né? Mas eu falei, gente, vamos manter a calma e vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios dessa jornada com esse cursista aí. E resultado, ele tá comigo de novo e me trata super bem. Foi algo assim... Eu nunca passei, eu acho que eu nunca vou passar isso em nenhuma jornada mais. Porque ele foi o extremo, assim, ó. Explosão. Gente, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Lembra daquele vídeo do pessoal da Libras? Então, aqui está o pessoal que produziu aquele vídeo pra gente, tá? O Cadu, a Jéssica e o Luiz foram algumas das pessoas que produziram o vídeo que eu vou passar agora para vocês no próximo slide, tá bom? São os formadores de clima escolar, né? A gente fez o vídeo para o R3 do ano passado, mas a gente já está utilizando ele novamente esse ano, tá bom? Então, o Cadu, a Jéssica e o Luiz, tá bom? Vou passar agora para vocês. Obrigado, gente. Aí, gente, eu aproveitei que eles estavam aqui para apresentar para vocês, tá? Então, quais são as formas de nos comunicarmos? São diferentes as formas que temos no ato da comunicação. Olá. Né? Hoje vamos falar sobre algo muito importante para a convivência em sociedade. A comunicação. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja Tá baixo, Jean. ou profissional. Bem baixinho. Vamos ver se melhora. Olá! Hoje vamos falar sobre algo muito importante para a convivência em sociedade. A comunicação. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Através dela, trocamos informações, expressamos sentimentos e compartilhamos ideias. A comunicação não acontece só por meio da fala, da língua de sinais, mas também de gestos, expressões faciais e corporais, e até mesmo por meio da escrita. Existem diversas maneiras de nos comunicar.
E uma dessas formas, que muitas vezes não é evidenciada, é a língua brasileira de sinais, a Libras. A Libras é importante para a comunicação da comunidade surda. É uma língua reconhecida oficialmente aqui no Brasil e permite que as pessoas surdas interajam e participem na sociedade. Quando aprendemos Libras, não estamos apenas facilitando o acesso à informação, mas também promovendo a inclusão e respeito à diversidade. A comunicação é uma forma poderosa de inclusão. Quando nós usamos diversas formas de comunicação, como a Libras, garantimos que todos se sintam ouvidos e compreendidos. E aí, que tal começar a aprender um pouco de Libras hoje? Lembre-se, comunicação transforma vidas. Até mais! Então, gente, esse aqui é o pessoal que fica aqui do meu lado, aqui na ilha do lado, que trabalha justamente com os surdos, né? Com surdo-cegueira, eles trabalham com essa parte. Essa moça que está aparecendo na tela, a Caterine, ela é surda, e assim, até emociona falar, né? A Caterine passou no doutorado, gente. A Caterine não está mais com a gente, porque passou no doutorado. Olá! E o Bruno, Hoje vamos falar... o Bruno, que é esse menino aqui, é surdo também, esse é o Bruno, tá? Passou num outro concurso em Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, algo assim, e daí o Bruno também não está mais com a gente. Hoje só ficaram os 3 intérpretes, né, com a gente ali, que é o Luiz, a Jéssica e o Cadu. Então, quais são as formas de nos comunicarmos, né? São diversas as formas que a gente tem. Hoje vamos falar sobre Temos a comunicação verbal, a comunicação não verbal, comunicação visual, a comunicação digital, uma comunicação formal e informal e a intercultural. Tudo faz parte do nosso processo de comunicação, né? E a gente evoluiu, de certa forma, né? Ao longo do tempo. Da máquina de escrever aos emojis. Como a forma de nos expressarmos evoluiu ao longo do tempo. Quando, sem falar em idade aí, né, gente? Mas, assim, as pessoas um pouco mais experientes, assim como eu, né? A gente pegou aí as TVs preto e branco, a gente pegou máquina de escrever, a gente fazia as nossas cópias no mimeógrafo, né, gente? Quem que chegava em casa aí e ficava aquele cheiro de álcool, né, em cima da mesa? Eu lembro e vem o cheiro na minha, para mim, assim, da lembrança da mesa minha mãe era professora, da casa, assim, tá espalhado um monte de folha, né, de cheirão de álcool, assim, espalhado por tudo quanto é lado. Então, a gente, de certa forma, otimizou esse trabalho, e esse trabalho começou a ficar mais fácil para a gente, né? Você fez curso de datilografia, Joyce? Você sabe decorar as letras? Como é que é lá, ó? A, S, D, F, G, é isso, né? Aham, eu fiz certinho. Tanto é que a minha digitação hoje, ela é boa por conta da datilografia, porque eu fiz certinho, a S, D, F, G. Olhou no teclado, olha aí, ó. Eu também, eu só sei porque eu olhei no teclado aqui. E sabe, Jean, é algo que deveria voltar nas escolas, a digitação, porque os professores estão tendo muita dificuldade com os estudantes, porque para fazer uma redação, para acessar as plataformas, porque eles ficam catando milho no teclado, eles não sabem digitar. É algo muito importante, sabe? Necessário. Verdade mesmo. Então, a comunicação evoluiu com o desenvolvimento tecnológico, gente? Vocês acham que esse processo da comunicação, a gente teve um desenvolvimento, né? Mas a comunicação também evoluiu ou ela não evoluiu ao longo do tempo? Então, aqui a gente parte para a nossa primeira vivência. Nessa primeira vivência, que será individual, vamos propor uma reflexão. Como se deu a comunicação nas diferentes etapas da minha vida
acesse o link compartilhado pelo professor e realize a vivência. Então aqui a gente tem 10 minutinhos para fazer a vivência. Gente, eu acho que essa vivência a gente não faz, tá? Eu só vou mostrar para vocês, porque a gente demorou um pouquinho no começo, e assim, já fica a ideia para vocês, né? Se você vê, por exemplo, que lá naquele começo, gente, demorou, né? As pessoas falaram bastante e tudo mais. Espera aí que eu acho que eu vou ter que pôr a minha, espera aí. Não abram esse primeiro, abram esse aqui. Aí. Aí. Se você vê que lá aquele começo demorou, gente, daí essa aqui você pula, tá bom? Então fica essa meio que como carta na manga aí, porque eu acho que das 3, essa pode ser legal, mas assim, tem outras que acho que vai ser mais interessante. Então, vamos lá. Como era a comunicação nesses períodos da sua vida? Você pode elencar os aparelhos tecnológicos que existiam ou como você gostava de se comunicar, né? Então, daqui a pouco aqui vai aparecer, eu fazia papel de carta, eu escrevia bilhete, enfim, várias formas que as pessoas se comunicavam, né? Reflita e depois, como é que era o nome daquele caderno lá, gente? Tinha uns cadernos de recordação, não tinha? Era uma forma de recordação, de comunicação, né? Olha aí, a gente tá, já tô vendo as idades aqui, gente, ó. Os mais novinhos aí, ó, a Carol, o Fernando, não tinha essas coisas aí, ó. A Cláudia, não faziam essas coisas. Reflita e depois preencha as lacunas desta árvore do tempo. Caso você ainda não tenha chegado até a idade especificada, preencha projetando como você espera que seja. Responda às proposições existentes na árvore do tempo. O formador irá convidar 5 cursistas para falar sobre as respostas. Então, a ideia é isso aqui, que ele ponha lá o seu nome num dos espaços, né? E como era a comunicação aos 5 anos? Enfim, o que a gente... Vamos construir coletivamente aqui, gente? Para a gente ser mais rápido? Então, quem me ajuda? Como era a nossa comunicação aos 5 anos? No nossos 5 anos de idade? Isso. A gente pedia mamadeira, chupeiro. Que mais? Brincar, mamãe, papai. Era uma comunicação mais... Oralidade, né? Através da oralidade. Eu fiz ali só naqueles que você falou. Isso. Mais voltado à brincadeira mesmo, né, Alessandro? Tudo... Chorava muito. Não, muito não sei, né? Mas a Andressa falou legal, chorava, a gente chorava, né? Quando queria alguma coisa. Chorar é uma das Acabava linguagens da criança, né? A criança, ela chora por alguma forma, alguma coisa, né? Eu sei porque meu filho tá com 6 anos e até agora, às vezes ele tá reclamando ali, eu não sei o que tá chorandinho, vou lá conversar com ele, né? E aos 10 anos, como era a comunicação? Como que era também, aqui dá para a gente instigá-los, quais eram os aparelhos que se usavam a comunicação naquela época? Como que era a comunicação e o que era utilizado naquela época? Aos nossos 10 anos. Aos 10 anos vão ser diferentes, gente, de um para o outro. O meu 10 anos era TV de tubos, telefone discado, orelhão. A gente tinha acesso à tela, mas era diferente, né? A gente assistia desenho, mas era regrado, né? A gente tinha que se adequar ao horário do desenho. Tinha o horário da novela que a gente gostava, não é igual hoje, que eles têm todo tempo e a tela solta na mão e sem controle. Então a gente tinha ali uma questão de heteronomia, né? Tinha as regras que a gente tinha que seguir. A gente tinha que se ajustar a uma rotina. Igor? Eu não digo aos 10 anos, mas ali dos 15 aos 20, mais ou menos, na minha época tinha uma coisa chamada 145, que você discava assim para entrar em sala de bate-papo por telefone. Se alguém pegou dessa época?
E daí lá em casa, como vinha a conta de telefone meio alta, assim, inventaram de botar um cadeado ali no telefone, mas eu logo arrumei um jeito de burlar o cadeado e consegui continuar interagindo, sabe? Que é isso Gente, na minha época. gente, esse telefone descaso aqui, ó, tá? Esse, para quem não, para quem é mais novinho, tá? Esse telefone de disco aqui, ó, a gente Podia botar um cadeado. conseguia colocar um cadeado nele. E o cadeado, ele ficava aqui nas teclas, nas primeiras teclas aqui em cima, 1 e 2, e daí quando você rodava, ele não ia para frente. Então, quando não queriam que gastasse, colocava-se o cadeado do telefone, tá? Só para quem não sabe. E tá? quando o telefone tocava, era uma briga eu e os meus irmãos para quem ia atender o telefone, porque era um evento o telefone tocar e você atender. Hoje eu fico irritada quando alguém me liga e não manda mensagem. Eu fico pensando como mudam as coisas, né? Cláudia? A Bina também. Os nossos sonhos Mas tinha fazendo trote. Tinha um truque também, né? Não sei se vocês sabem do truque do cadeado do telefone. Eu não Como sei, que a gente Silvia. fazia ligação? Não? Ah, de apertar em cima. Aham. Aham. Isso. Não, no meu caso, eu usei uma micro tesourinha ali que eu consegui abrir o cadeado para poder fazer ali, sabe? Poder discar. Cláudia? Você vê, Joyce. Eu ia dizer que aos 10 anos eles têm a mania das cartinhas, e na época que eu estudava era bem comum fazer troca de cartinhas entre escolas. Na época tinha bastante. E aí, aproveitando que o Igor falou ali, eu lembrei que aos 15, 20 anos tinha o MSN, que era bem famoso, o bate-papo lá da UOL. Cláudia, eu vou falar para você que MSN para mim foi quase nos 30, tá? Então é aqui, gente. Desculpa, para mim foi com 15, 20. Daqui a pouco da Cláudia foi lá perto dos 10, né? A menina ali, né, Cláudia? A Andreisa queria falar antes já, não mais, Andreisa? Sim, eu ia falar que a minha comunicação aos 10 anos, a minha mãe deixava um bilhetinho na porta da geladeira com os afazeres que eu tinha que fazer depois da escola para depois assistir. Era essa a comunicação. Tati? Aos meus 20 e alguma coisa, foi quando surgiu o celular, que era aquele que você tinha que pagar uma fortuna no aparelho e já tinha que pagar mais uma fortuna para pôr crédito nele. Foi mais ou menos aí. Então, era bem restrito o uso do celular Nokia, tijolão, isso aí. E os bilhetes que a Andreissa falou, era muito mais, era comum, né? Hoje a gente manda ali pelo WhatsApp, mas eu deixava sempre bilhete para, né, ali na família quando precisava, aos 20, né, que é mais ou menos, eu acho que para mim bilhete foi o tempo todo aí, porque, né? E aos 30, gente? Quem não chegou ainda pode projetar, tá bom? Aos 30 eu tô fazendo Google Meet. Fazendo o quê? Então. Google Meet. Põe aí. Então, Aqui da ainda nos 20 ali, eu lembro que para mim foi uma revolução quando inventaram o e-mail, né? Nossa, lá pelos 20 e pouco, que eu fui ter meu primeiro e-mail. Aos 30 já não era o Nokia tijolão, mas daí eu tinha aquele celular, assim, bem... que era o Blue, sabe? Que aos 30 e pouco eu tinha aquele Bluezinho, que era só para ligar, assim, não tinha para mais nada, assim, não tinha WhatsApp, não tinha as coisas que tem hoje, né? Olha aí no chat. Internet Tinha o jogo da cobrinha no Nokia também. Era ligação, mensagem e o jogo da cobrinha. Ai, que saudade, né, Cláudia? Jean, você lembra da internet de escada? Gente do céu, eu só entrava na internet depois da meia-noite, porque senão o pai brigava comigo. Eu me enganei ali, final não é de semana. Facebook, gente, é Orkut. Eu me enganei na hora de escrever. Agora a Alessandra colocou ali, lembrei.
Era Orkut, Facebook foi já mais tarde. Aqui, gente, é aquela situação, né? Vai dar bem diferente de um para o outro, enfim. Mas vocês vão poder resgatar e assim, aqui a ideia era cada um fazer o seu e trazer 5 para compartilhar. Mas ficou gostoso também fazer coletivo, né? Então, se vocês veem ali que o tempo tá curto, dá para a gente fazer coletivamente essa atividade também. Beleza? Tá? Mais alguma coisa? Querem rir mais um pouco ou vamos para frente? Não? Então vamos para frente. Hoje é melhor parar nos 40 mesmo. Dali pra frente a gente já não pode responder mais, né? Eu vou falar que eu já passei dos 40, gente, ó. Tô quase lá na próxima janelinha. Isso, eu coloquei ali nas mensagens, mas eu falei, né, brincando ali, que eu sinto saudade do botão do chamar atenção do MSN, porque às vezes você tá conversando com alguém, a pessoa não te responde, sinto uma falta de ter o botãozinho que tremia a tela. Verdade, tinha esse botãozinho. Eu também sinto falta dos sonzinhos que tinha na MSN, lembra dos sonzinhos Plus? Eu ficava o dia todo mandando o som da usurpadora, da Paula Brat, das risadas. Então vamos lá, gente. Vamos seguindo, né? Então o que é a comunicação não violenta? É tão falada, né? Comunicação não violenta. É um modo de expressar-se que busca aprimorar os relacionamentos interpessoais, nos ligando às nossas necessidades e às dos outros, com a finalidade de falar sem machucar e ouvir sem ofender. As formas de comunicação que a gente tem: agressiva, passiva, passivo-agressiva e assertiva. Aqui, gente, eu trouxe para vocês... Escutatória, Rubem Alves. Um pedaço do texto do Rubem Alves, tá? Escutatória, Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Eu trouxe só o pedacinho dele, tá? Que fala só dessa parte, como a gente tinha conversado lá antes, lembram? Então, que existe a necessidade, como até o Fernando falou, da gente escutar, né? E a empatia. Não se colocar... O que é empatia? A gente fala, se colocar no lugar do outro e tal, né? Mas a gente tem que estar junto com o outro, porque a gente não sabe o que ele viveu, o que ele fez, como que ele passou por todas aquelas etapas, né? Então, a gente traz um conceito de empatia que é não se colocar no lugar do outro, e sim ao lado do outro, em frente ao problema. E a gente parte para uma segunda vivência. Nesta segunda vivência, também será individual. Vamos propor uma reflexão. Como estou me comunicando? Como você considera a melhor forma de comunicar? De forma escrita ou falada? Em se tratando de dar uma notícia boa ou ruim, como que você prefere passar essa informação? Acesse o link e em seguida a gente vai compartilhar o que a gente fez. Então, pode falar, Ivan. Eu acho que seria importante resgatar, né? O primeiro momento lá aqui, acho que é bem significativo a gente resgatar algumas falas do primeiro momento e principalmente focando as pessoas que têm ou se auto-intitulam objetivas, né? Elas entendem que às vezes o modo de expressar, tanto quanto dão uma ênfase assim, um pouco caridosa, né? Tipo assim, eu não tenho o jeitinho para falar com as pessoas. E eu acho que essa cobrança, essa autocobrança, sim, pode ser que a pessoa queira se desenvolver, mas quando nós falamos em comunicação assertiva, né, o principal é a gente saber o objetivo que nós estamos comunicando e deixar evidente o objetivo, né, que quando a gente comunica algo, nós entendemos, né, para a pessoa que nós comunicamos, a depender dela uma ação, né, uma ação, uma resposta dela. Então eu acho que enfatizar para as pessoas que
possa ser interpretação minha, mas que meio que se autopunem, né, por serem extremamente objetivos. Não, olha, eu sei o que eu estou solicitando para a pessoa. Isso tem que ficar evidente para ela. Ó, estou pedindo para você essa ação, a minha fala tem esse sentido, ou estou pedindo para você uma resposta pontual com relação a isso. E é óbvio, né, que um jeito mais urbano de falar isso, um jeito mais, não vou dizer sentimental, porque eu acho que não é o nosso âmbito profissional, né? Para as nossas relações nós podemos levar isso também, eu acho que é convidativo. Mas no campo do nosso profissionalismo, fazer o resgate que, né, nós tivemos no exercício que você propôs, né, na primeira, eu acho que é significativo aqui nesse momento. Então, dar-se esse tempo de que o principal objetivo quando nós nos comunicamos, para a comunicação realmente ser assertiva, é eu estou falando com a pessoa com qual objetivo, o que eu quero que ela faça, digamos assim, né? É a resposta? Então, eu preciso de você essa resposta. Eu preciso de você essa ação, né? Ou esse comando. E vale sempre muito a pena, não sei qual colega aqui que mencionou, vale sempre a pena, né, retomar. Você realmente entendeu? Né? Você não vai pedir para a pessoa, né, me retome o que eu falei, mas assim, ó, você realmente entendeu que o objetivo de eu estar falando contigo é isso? E um exercício nosso, que, como seres humanos que somos, né, a gente não descola, eu sei que também a gente não descola a vida totalmente pessoal, as nossas, mas assim, é entender que sempre, quando nós tratamos com alguém, ou quando alguém trata com a gente, nunca está falando do Ivan, né, é sempre do professor que eu sou naquele período, do técnico que eu sou naquele período, da professora que eu sou naquele período. Então, independente da ação que façam para comigo, ou que falem, né, para comigo, ou às vezes ignorem, né, é sempre quem está ali, não é o Ivanildo, né, o ser aqui, a parte pessoal. Então, quando a gente fala trazer para o pessoal, eu sei que é difícil fazer esse corte, mas é sempre assim, olha, não se trata, não posso carregar comigo coisas que não são minhas, né. Então, se a pessoa falou da maneira que falou, ela falou com o profissional e falou mal com o profissional que sou eu, mas não é comigo, ela falou mal com aquele profissional. Então, acho que é um pouco do exercício da comunicação assertiva, o convite, né, na verdade, o exercício não apenas, mas também o convite, que é um processo. Eu entendo que a gente nunca está pronto, né, a gente nunca comunica 100% assertivamente, mas sempre nessa condição de, às vezes, falar, e aí quando nós falamos para o outro, também estamos falando um pouco para nós mesmos, né. Estou querendo que você realize essa ação porque é importante, o objetivo é esse. Preciso de uma resposta sua com relação a essa outra situação aqui, e eu preciso saber se você entendeu que a resposta tem que ser ou essa nessas oportunidades. Então, talvez não gosto da palavra sensibilidade, mas talvez a objetividade aqui para a questão profissional seja o que mais nós temos que prezar mesmo para a questão assertiva, né? Então, sabermos se estamos comunicando bem e perguntar para a pessoa se realmente, né, ela está entendendo a nossa comunicação também. Perfeito, Ivan. Obrigado. Deixa eu contar para eles hoje. O Ivan senta aqui, ó, gente. Deixa eu mexer aqui, ver se aparece esse outro. Vocês estão me vendo com o Jean, não? Deixa eu levantar a mão aqui, ver se aparece eu lá. Não sei. Mas enfim, o Ivan senta do meu lado. Estamos vendo. O Ivan senta aqui do meu lado, nessa cadeira do lado aqui, ó. Tá? E daí hoje o Ivan levantou para pegar água, eu só olhei para ele e falei, senta aqui, preciso falar com você. Daí ele brincou comigo, nossa, comunicação, hein? Tá feio a nossa comunicação. Enfim, mas só para compartilhar com vocês hoje. Já brigou comigo cedo, já. Mas não brigou nada. Porque você se comunicou de forma agressiva com ele. Foi agressivo. Você fala do seu colega, senta aqui. Mas é que era importante, Joyce. Obrigado, Joyce. Então, vamos lavar a roupa suja na frente de todos os outros, né? Ele tá fazendo isso comigo de piada, então é assim, já que fiquei gravado. É que depois eu falei assim, ó, você quis dizer, senta aqui, vírgula, por favor. Né? Então, gente, a gente passa para esse em ação, tá? E esse em ação é para a gente escrever lá. Então, exatamente, né? Opa, vamos voltar lá. Qual que era a pergunta 1? Como você considera a melhor forma de se comunicar? De forma escrita ou falada? Então, vai pegar um dos balões, tá? E escrever. Eu me comunico melhor de forma escrita. Daí, volto lá para a pergunta 2. Em se tratando de dar uma notícia boa ou ruim,
como você prefere passar essa informação? Então, uma notícia boa, eu prefiro passar a informação de forma falada, tá? Eu não coloquei nome nos balões, nas nuvens, para não expor a pessoa, né? Então, vou pegar aqui. Eu prefiro de forma escrita. Eu prefiro, enfim. Entendido isso, gente? Tranquilo, né? Beleza? Diga, Joyce. Embaixo do 2 tem a palavra comentário. Isso. Se ele quiser se justificar, né? Um comentário, uma justificativa, tá? Se ele quiser explicar o porquê que ele fez aquilo. Por quê? Porque a ideia, não é todo mundo falar. Não é você ler o de todo mundo, você faz a leitura, né, daquilo que eles escreveram, que eles explanaram, e daí se alguém quiser comentar, a pessoa fica livre. Alessandra? Jean, esse falado pode ser presencial, frente a frente, ou só um áudio? Porque eu não sei se eu não li o primeiro slide lá. Não, o falada pode ser áudio também, enfim. Ah, tá. Tá? Eu vou confessar para vocês, dependendo da situação, eu prefiro gravar áudio, né? Eu prefiro falar. Eu, Jean, prefiro me comunicar falando, por quê? Porque a forma que a gente vai repassar uma informação, o nosso tom de voz já diz tudo, já diz muita coisa do que a gente vai querer falar para alguém, né? Então, a forma que você fala é bem diferente da forma que a gente escreve, né? E como aquilo que o Ivan falou e que o Fernando falou lá no começo, que às vezes não é sobre mim, eu que estou falando. Às vezes é a outra pessoa, é sobre o outro, né? O outro está recebendo aquela informação, só que não está num dia bom, né? Ele está num dia ruim. E daí, ali, faz toda a diferença e faz toda a... calma aí, Ju. Não vai nenhuma para o portfólio. O portfólio acabou no 6. Só a avaliação, Joyce, isso mesmo. No portfólio é só avaliação dessa vez. Tá? Não vai nenhum print, nada, não vai no portfólio. Tá? Então, continuamos, gente? Entendido isso aqui? Entendido, né? Esse tá tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Então, os componentes da comunicação não violenta. A observação, são situações que estamos observando e vivenciando que afetam o nosso bem-estar. O pedido, ações concretas que pedimos para outra pessoa com o intuito de enriquecer a nossa vida. O sentimento, como nos sentimos perante aquilo que estamos observando, e as necessidades, que são necessidades relacionadas aos sentimentos identificados. Então, esses elementos, de acordo com Marshall, faz parte da comunicação não violenta, né? Aqui embaixo vai ter, gente, um textinho lá para quem quiser ler depois, né? E a gente parte já para a nossa terceira vivência e chegando já no nosso final. Diga, Joyce. Tem alguma coisa que eu não vi, sabe? Eu estou vendo agora no Saiba Mais ou aí no link, aquele livro lá da comunicação não violenta de Marshall para a gente compartilhar com eles. Eu acho que se não tiver lá no como é o nome? Na bibliografia eu ponho lá, tá bom? Então a gente chega lá para o final, né? E o nosso final, a gente vai observar esta foto. Quem já fez, gente, não faz, tá bom? Beleza? Quem já é velho aqui no clima, não fala nada. Então a gente vai pedir para ele olhar esta imagem, tá? E a gente vai perguntar, o que você vê nessa imagem?
Alguém quer falar? Quem não viu essa imagem ainda, quem já viu não fala nada. Diga, Marcela. Desorganização total. Desorganização, ok. Mais alguma coisa, gente? Um depósito, um almoxarifado, algo assim. Muita informação, né? Por pouco espaço. Do lado esquerdo, desorganizado. Do lado direito, consigo ver organização. Uma bagunça Bom, organizada. Jean, eu ia falar, mas como eu já fiz o ano passado, eu não vou falar, tá? Isso, Porque eu já Silvia. sei. A gente não fala. Eu achei que o Fernando ia falar. Do lado esquerdo é a minha mesa, do lado direito é a de outro. Eu vou falar, ó. Do lado esquerdo, gente, de vocês é a minha mesa, do lado direito é a mesa do Ivan, tá? Só para vocês entenderem. Ou seja, que é desorganizado. A mesa do Ivan é tudo bonitinha, a minha é tudo do lado esquerdo ali, ó. A da esquerda é do Fernando. Olha aí, Fernando. Nossa, Jean, você não tem vergonha, não? Ah, mas eu não tenho que falar a verdade. Quer que eu minta? Ó, a mesa do Ivan aqui, ó. Tudo arrumadinho aqui, gente, ó. Ó. Tudo Vai que a arrumadinho. Carol levou. Oi, tá com o microfone. Então, gente, aqui é a nossa terceira vivência, tá? Que a gente vai falar sobre observação e julgamento. Vamos treinar nossa habilidade em discernir observação de julgamento. Para isso, vamos fazer uma cópia do documento. E agora sim, dá para fazer uma cópia por pessoa, tá? Cada um vai fazer a sua cópia. E a gente vai para outra atividade. O que a gente vai fazer nessa atividade? Nessa terceira vivência. Nós vamos marcar as frases que não existem julgamentos associados, tá? Então eu venho aqui e vou marcar com um xizinho aquela frase que eu acho que não tem julgamento, que é só observação. Tá bom? Vamos fazer, gente? Então vamos lá. Quantos minutinhos? Vamos ver quanto que eu pus aqui. 10 não vai 10 minutinhos, gente. 5 minutinhos para a gente fazer. Pode falar, Cláudia. Eu queria só falar, acho que até o Arthur fez feedback comigo de uma reunião lá no início, acho que foi da reunião 2 que o Arthur fez o feedback comigo, que ele viu uma cursista, falou dessa dinâmica para os outros, e ela falou que ela amou o clima escolar e que ela reviu muito as práticas dela a partir dessa dinâmica exata, que ela meio que citou para os colegas. Ela falou, não vai adiantar muita coisa, porque pode ser que a gente tenha de novo ela, mas ela falou, então, só para a gente ver a importância desse trabalho aí, que ela falou que ela reviu toda a prática dela nessa reunião e que ela gostou muito do clima escolar por isso. Legal, Cláudia, obrigado. E assim, gente, semana passada eu já agradeci vocês pelas coisas que vocês falaram, e essa semana que passou também, tá? E veio muita devolutiva legal, assim. Obrigado pelas devolutivas. Isso fortalece a gente também nas construções e tal. É bem gostoso, tá? Podemos seguir, gente? Vocês são muito rápidos. Vamos lá? Então vamos lá. Então, observação ou julgamento? Como foi para você realizar essa vivência? Só que antes a gente precisa, antes dessa frase, né, gente? A gente tem que corrigir,
a vivência, né? Então, a número 1 observação ou julgamento? Jean não está compartilhando conosco a página? Deu? Deu. Sim. A número 1. Sem motivo aparente, segundo Carlos. Segundo tem que arrumar aqui, gente. Depois eu arrumo. É segunda. Segunda-feira, não é? É, Isso. segunda-feira. Carlos estava com raiva de mim. Eu vou pôr o feira ali, gente. Meu Deus. Oi. Oi, Marcela. Não, não estou falando com você, não. É observação ou julgamento? Observação. Julgamento. Eu acho. Julgamento. Mas é difícil, né, gente? Tá? Então é um julgamento. Por quê? Porque ele julgou, né? Ele disse algo, né? Ana estava roendo as unhas ontem enquanto assistia a TV. Observação. Número 3. Eduardo não pediu minha opinião durante a reunião. Dúvida. Não consegui. Eu coloquei observação. É uma observação, porque Observação. não está julgando nada, né? Ele não pediu nada, não falou nada. Agora, né? se o Eduardo tivesse falado isso para ele, seria o julgamento. Meu avô é um homem bom. Julgamento. Julgamento. Nem sempre o julgamento é coisa ruim, gente. O julgamento pode ser coisa boa também, né? Marcela trabalha demais. Verdade. Verdade. É julgamento, eu acho. Julgamento. Isso mesmo. Ricardo é agressivo. Julgamento. Muito bem. Luciana foi a última da fila todos os dias esta semana. Observação. Uma observação. A 8. Meu filho frequentemente... Ó, tá errado aqui, gente. Depois eu arrumo lá também. Frequentemente. Deixa de escovar os dentes. Observação. Observação ou julgamento? Observação. Julgamento, por causa do frequentemente. Ele deu um tempo, né? Ah, errei. Maria Fernanda reclama de alguma coisa todas as vezes que eu falo. Julgamento. Muito bem. Tá? Então, a gente tem esta ação e aqui a gente tem o compartilhe. O último compartilhe. Aqui, gente, você vai ter que estabelecer o teu tempo para realização ou não, tá? Então, assim, se você viu que está muito apurado a reunião, que não vai dar tempo, como foi para você realizar essa vivência, você não faz, tá? Se você vê que sobra um tempo, você pode fazer bem tranquilo, tá bom? Daí ali você vai adaptando o seu tempo lá durante a reunião que você tem. Então, alguém quer falar, gente? Não? Seguimos? A última é julgamento? A última é julgamento. Obrigada, desculpa Tá? ter que perguntar. Imagina. Então, reflita. Como estou desenvolvendo minha comunicação em meu ambiente de trabalho? Como está a comunicação? Eu posso dizer que hoje a minha foi agressiva, né, Ivan? Mas nem é sempre assim. Às vezes a Carol quebra o guarda-chuva do Arthur. Então também, olha aí, ó, tem outros tipos de comunicação que às vezes, né, não é só na fala, né? O que mais? Quem rouba doce ali da gaveta do Arthur? Fernando, né? Mas hoje a gente dividiu. Isso é um julgamento, Carol. Adoro julgar. Tá? Então, gente, como que anda isso? Como que, né, fazer ele refletir sobre isso, tá? Como que está essa comunicação, né?
E na escola, como aplicar a comunicação não violenta? Não grite, não gritar. Cuidado com a punição, né, gente? A gente tem que cuidar bastante, né? Às vezes, lá atrás, no nosso tempo, podia, agora não pode mais. Tem que cuidar com com as punições que a gente dá. Prestar atenção à necessidade, estimular o diálogo. Veja além de sentimentos genéricos. Nem tudo será atendido. Isso é muito importante. Nem tudo será atendido, mas deve ser explicado, tá? Muitas vezes a gente não tem a solução para aquelas ações, mas a gente pode explicar para ele, ele vai entender. Nossa criança, o nosso adolescente, ele vai entender quando a gente não consegue ou não vai poder desenvolver alguma ação para ele, tá? Então, já partindo para o final, né, o formulário. Aí. Comunicar de forma assertiva e não violenta melhora o clima escolar e o nosso ambiente de trabalho, né? Aqui eu coloquei a data do portfólio, né? E na prática, né? Observação, necessidade, eu acho que esse slide também é. Então, observação, sentimento, necessidade, pedido. Comunicar assertivamente é muito importante. Então, expressar-se de forma clara e honesta, assim como receber com empatia informações, fazem com que a comunicação aconteça integralmente. Uma ação que contemple como nos comunicar pode ser um exemplo de implementação, tá? Então, se às vezes a pessoa até está na dúvida de como fazer uma implementação, eu tenho até uma forma, né, de mostrar para ele, né? Aqui eu já falei para vocês sobre o compartilhamento das ações. Vejam lá, gente, a planilha para vocês desenvolverem, né? Diga, Alessandra. Ô, Jean, então, ó, só confirmando, por exemplo, eu tenho as reuniões 7, 8, 9, 10, tá, eu não tenho feriado, que minha reunião é tudo terça e quarta. As apresentações serão na 8ª reunião. Na 9ª, eu vou trabalhar as relações interpessoais e os conflitos, e na 10ª, compartilhamento de novo, certo? Então, eu tenho na reunião 8, compartilhamento, pelo menos é o que está no roteiro lá, naquela sequência. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, eu tô aqui, ó, com a reunião 8 aberta para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a reunião 8, tá? Certo. Então, na reunião 8, ó, a gente tem o acolhimento com 7 minutos. Eu vou ter uma vivência e uma prática que vão somar 30 minutos e o compartilhamento com 40 minutos. Essa aqui, ó, é a reunião 8, tá? Então, vamos voltar lá para o calendário. Na reunião 8, que vai ser de 7 a 11, beleza, gente? De 7 a 11, eu vou passar a reunião 8. Positivo? Alguém com alguma situação com isso aqui? Não? Se tiver, pode perguntar, gente. Não tem problema, tá? No dia 14, ó, no dia 14, aqui, eu vou... Deixa eu pintar aqui de laranja. Eita, só porque eu queria pintar, não pintou. Aqui. Ó, no dia 14, gente, tá? Eu vou fazer a reunião, quem tem aula no dia 14, vou fazer o R10. Eu vou fazer o compartilhamento das ações. Levanta a mão quem tem dia 14. Beleza, Alessandro? Beleza, pode ir. Tá? Então, Michele, Andreisa, quem mais? Patrícia, no dia 14, vão fazer a reunião 10. No dia 15,
e 16, gente, quem tem aula no 15 e no 16, aqui, vai fazer a reunião 9. Beleza? Então, 15 e 16, reunião 9. 22, 23, 24 e 25, reunião 10. Quantas implementações serão na 8? 8... Lá tá marcado 8 já. Tá marcado 8, né? São 8. Isso mesmo. Tá 8 na R8 e 15 na R10. É óbvio que daí 15, se as turmas tiverem 23. Se as turmas tiverem um número menor, daí fica, por exemplo, ali 8, 8, 8, 10. Beleza? Isso mesmo, ó. A Andresa escreveu ali no chat, ó. No caso, no dia 14, só pula 9 e faz a 10. Isso mesmo. A única coisa, gente, para ficar bonito as nossas... Para dar uma sequência, você vai tirar o 10 e vai pôr 9 no roteiro, tá bom? Então, quem tiver aula no dia 14, vai mudar, ao invés de roteiro 10, você vai pôr R9, tá? E daí lá naquela planilha das implementações também, a mesma coisa. Você vai tirar o 10 e vai pôr 9, como eu falei lá da outra vez ali para vocês. Lá no começo que eu comentei. Beleza, gente? Isso aí? Ficou alguma dúvida, gente? Por favor. Isso é depois para a gente não se perder depois na hora de apresentar. Tranquilo? Então tá. Semana que vem a gente volta, dá uma pinceladinha nisso, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Caso fique alguma dúvida, pode perguntar, pode falar, que a gente ajuda aí nesse processo. Beleza, então? Então vamos encerrando, né? Para eu liberar vocês também. Vamos fazer um print da nossa tela. Mais alguém também, se puder fazer, já nos ajuda também. Vamos lá? Opa, deixa eu tirar aqui. Aí, gente, então, por hoje é só. Ô, Jean, Oi! só as meninas só ficam levantadas, não sei se é a mesma coisa que elas querem falar, mas é rápido. Não, eu acho que era porque eu pedi para... Acho que é para sair o nome na foto. Ô, Jean, a implementação tem um slide lá do feedback de observação que aparece a palavrinha opcional. E aí eu me lembro que no começo dos alinhamentos, o Arthur e o Fernando tinha falado que ia ser obrigatório. A questão do feedback de observação. E aí depois que eu vi opcional, a gente vai combinar o quê? Vai ser opcional ou vai ser obrigatório? Porque eu estou falando com meus cursistas que é obrigatório. Já tirei até a palavra opcional. Se ele não apresentar, ele vai ficar sem nota. Não, o feedback de observação, porque eles têm que, nas escolas, os diretores, os pedagogos têm que fazer já observação. Ele vai fazer isso, obrigatório, Joyce. Então, só que lá na nossa implementação, naquele documento, tem a palavrinha opcional. A gente tem que tirar, então, aquela palavrinha. Tá, eu já vou ver isso já, então. Tá bom? Obrigado por avisar, Joyce. Eu já vou mexer, tá bom? Ô, Joyce, você se recorda qual reunião que a gente falou que era obrigatório? Foi no começo, Fernando. Acho que uma das primeiras, que quando vocês apresentaram para a gente os slides de avaliação, as atividades avaliativas. Foi bem no começo. Eu acho que assim, sabe assim, nos alinhamentos da R1, quando o Arthur ele falou que daí ficou combinado que ele quer fazer a postagem das atividades. Daí não, mas essa postagem das atividades foi depois, mas é um ruído aí no documento ainda. A gente nem conhecia a rubrica ainda do clima. Era uma reunião em que vocês estavam explicando sobre o portfólio,
e depois vocês falaram sobre atividades avaliativas, e quando chegou na parte do feedback, ficou como obrigatório. Eu me lembro bem disso. E aí, depois, quando foi postado, aparece a palavrinha opcional. E aí, agora ficou nessa... Não é o feedback do formador para o cursista? É o feedback do formador. Você Não, é lá no slide. lá no Classroom. É o slide da implementação, que é o feedback de observação, que o cursista, ele chama um colega, ou o diretor, ou o pedagogo para observar a implementação dele, entendeu? E aí... Acho que talvez nessa época que você está falando, Joyce, a gente não tinha nem a atividade avaliativa ainda. Porque ali foi nas primeiras reuniões ali de alinhamento, acho que foi naquela semana, Fernando, onde teve o papo formativo fora do horário. A gente nem tinha atividade avaliativa ainda. Ó, eu encontrei aqui, gente, ó. 4. Opa, desculpa. Eu encontrei aqui o que a Joyce... Eu encontrei aqui o que a Joyce está falando. Mas sim, é obrigatório e pedir para que eles façam, que tenha esse feedback, tá? Eu posso, não sei quem compartilhou, o slide 13, Fernando. Não, isso aqui é outra coisa, os alinhamentos que eu estou procurando para ver se a gente... Ó, é isso aqui que a Joyce está falando, ó. Que daí tem o termo opcional aqui, isso, né, Joyce? É isso aí. Não, Joyce, ele tem esse slide é obrigatório. Ele tem que fazer o feedback. Então, é a palavrinha tá? opcional, tem que A tirar, palavrinha. porque aí eles geram uma dúvida. interpretação. Ah, mas está opcional? Não, é para fazer o feedback, e esse feedback ele pode ser, não conseguiu o diretor, não conseguiu o pedagogo, ele pode ser até de um colega. Então daí faz o feedback e coloca aqui, tá? Jean. Pode falar, Tati. Inclusive, sobre isso, eu fiquei com uma cursista na última semana ali, a mais do tempo, porque ela me relatou que ela já implementou, chamou a pedagoga foi ríspida, não teve uma comunicação ali, né? Foi ríspida e chamou a diretora nem deu atenção para ela. Então, ninguém assistiu. E ela tá desesperada, assim, de modo mais leve, porque ela queria que alguém... foi um trabalho muito legal que ela fez, ela queria que alguém tivesse visto. Então, assim, eu tenho o nome do colégio, tenho o nome, né, e tal, da cidade que foi, e de repente seria algo de vocês aí repassarem para quando tem os alinhamentos aí com os diretores, que sejam um pouquinho mais compreensivos, porque o que a cursista falou assim, nos cobram tanto de fazer formadores, e daí quando eles têm a obrigação de ir nos assistir, de ver um pouquinho, 15 minutos que fosse, não participam. E aí agora o que ela faz? Tati, acalme o coração dessa cursista com todo carinho a minha fala, tá? Mas eu vou repassar para o pessoal aqui dos formadores para alinhar isso, tá bom? Mas daí, considere o dela, tá bom, Tati? Beleza? Michele, daí o Fernando. Não, eu só queria falar que eu tenho a impressão que foi você que fez essa fala, não foi o Fernando e o Arthur. Eu lembro também que nós, inclusive, já levantamos essa questão do opcional naquela... Não tínhamos, mas nós lembrávamos que nos modelos vinha opcional. Mas foi eu acredito que o primeiro papo formativo que nós tivemos. E a fala foi sua mesmo em relação, pelo que eu me recordo agora. Sim, pode ser, Michele, porque é o seguinte... veio essa informação via papo formativo, que a gente tem o nosso alinhamento lá, né? Então veio essa informação via alinhamento e talvez não tenha tirado aqui. Foi isso, tá? A gente, se a SAI que a gente já puxamos tudo aqui e já vimos que foi uma discussão levantada por vocês mesmo no papo formativo. O nosso alinhamento dos primeiros está no dia 24/2, que a nossa fala foi: atividade avaliativa, relato de implementação, está em processo de adequações, aguardem maiores informações. Então, esse ruído não partiu da gente. Até em relação a essa questão, pessoal, opcional ou não, e alguns cursistas, tendo a dificuldade,
nesse caso, como a gente tem essa postagem opcional, a gente não pode gerar muito atrito com o cursista. Se o cursista realmente não entregar, e a gente tem essa questão, esse detalhe escrito opcional, a gente adequa, né, juntamente com o Jean, a partir da próxima jornada a gente faz a adequação. Agora, se um cursista realmente não entregar, não apresentar, a gente não pode, talvez, entrar nesse mérito de cobrança. Por exemplo, a gente tem um cursista que faltou somente a nota disso. Por um detalhe escrito opcional, a gente não pode, por exemplo, reprovar esse cursista devido, talvez, a essa ação, essa escrita opcional, tá bom? Algo para a gente refletir na hora de fazer essa avaliação, beleza? Tá desligado, Jean. Desculpa. Uma coisa bem importante, gente, e até eu vou retomar isso, vou anotar para lembrar na próxima reunião, que é assim, as implementações escolas estaduais de ensino fundamental, beleza? Ensino médio, até aí tudo bem. Só que a gente tem escolas estaduais a nível de Fundamental 1. Então, essas escolas sendo estaduais a nível de Fundamental 1 também podem receber implementações. Por exemplo, as escolas especiais, elas são Fundamental 1, a gente tem escola quilombola, Fundamental 1, a gente tem escola indígena, Fundamental 1, tá bom? Então, essas escolas também podem receber implementações. Tá? O que não pode? Não pode o nosso cursista pegar uma escola, sei lá, Fundamental 1 da prefeitura e querer fazer implementação lá. Daí isso não pode. Tá bom? Escolas privadas. Escolas privadas também não. Beleza? Mas daí eu retomo isso na semana que vem com todo mundo também. Tá bom? Então, gente, boa semana para vocês, tá? Brigadão. Bom descanso.